Vamos iniciar, então, são 8 horas e 37 minutos. Então, iniciamos com a convocação, leitura da convocação. Convocação plenária ordinária CMAS, número 6 de 2022. A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, em cumprimento ao artigo 12º do Regimento Interno deste Conselho, convoca os conselheiros e conselheiras, titulares e suplentes e a comunidade em geral para a plenária ordinária CMAS número 06 de 2022, a realizar-se no dia 11 de maio de 2022, das 8h30 às 10h30 pela plataforma virtual do Google Meet, qual o endereço consta aqui em convocação. Informamos que a plenária será gravada para posterior publicização no canal do YouTube, conforme a autorização de voz e imagem, de acordo com a aprovação do plenário. Com a seguinte pauta. Então, nós temos em pauta, primeira, aprovação da convocação plenária ordinária 06 de 2022. Segundo, momento do usuário e usuária. Terceiro, correspondências e informes. Quarto, aprovação da ata 05 de 2022. 5, retomada gradativa das reuniões presenciais e assinatura nos documentos do Conselho Municipal de Assistência Social. Com o 5.1, a resolução CMAS 09 de 2022. Sexto, o momento das comissões. Com 6.1, Comissão Permanente de Políticas de Assistência Social, aprovação do relatório número 04, e 6.2, com a Comissão Permanente de Finanças de Assistência Social, número 04, com aprovação de relatório número 04. Sétimo é o momento da assessoria. Oitavo, a palavra livre. Nós vamos, antes, acho que dá pode ser? Então tá. Colocar em aprovação a convocação número 06. Todos de acordo? Nenhuma objeção? Ok, então aprovada a convocação plenária. Vamos aproveitar só rapidinho para ver se há alguém para se inscrever no momento dos usuários. Nenhuma inscrição? Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Kátia e eu sou a suplente do seu José, que ele não poderá participar hoje porque ele está com alguns problemas e terá que levar a esposa dele para fazer exame. Aí ele pediu para mim participar, tá bom? Eu faço parte do fórum. Perfeito. Do seu SUAS. Ela é a primeira suplente dele. Primeira suplente do seu José. Ok. Tem-se alguma fala para fazer ou não? Por enquanto, não. Eu vou prestar atenção, daí se eu tiver alguma conclusão, daí eu converso com vocês, pode ser? Perfeito, perfeito. Ok. Obrigada, né? E momento de a palavra livre. Oi, bom dia. Eu queria saber se tem algum surdo, para quem quer que eu possa fixar na minha tela? É para a Marcela, mas ela ainda não se conectou. A conselheira Marcela, mas ainda ela não está conectada. Então tá, a gente vai esperar a tela chegar. Isso, a partir do momento, daí, de repente, a assessoria pelo chat avisa, ok? Tá bom? Obrigada, né? Palavra livre. Alguém para a palavra livre? Bom dia, secretário. Seja bem-vindo à nossa reunião. Obrigado, Elias. Ok, então ninguém para a palavra livre? Não, por enquanto. Ok, então, aprovada a convocação, nenhuma manifestação para os usuários, nem a palavra livre. Bom dia, secretário Matias, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Acho que é um momento bem importante. E palavra com o senhor. Eu vou abrir o... Tu fecha ali. Sim. A gente abre aqui, que eu acho que fica melhor, né? Só um pouquinho. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Uma satisfação poder me apresentar para o Conselho Municipal de Assistência Social. É uma honra ser secretário municipal de Assistência Social. Queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês, agradecer a participação de vocês no Conselho Municipal. Deixa eu só parar um pouquinho, que eu acho que eu não sei. O microfone está horrível, não dá para entender nada. Está com chiaço, né?
Acho que agora melhorou. Agora sim. Então, reforçar, né, o nosso compromisso com o Conselho Municipal de Assistência Social, que os conselheiros precisarem, eu estou à disposição. Nós vamos continuar o excelente trabalho que estava sendo executado pela Patrícia, que permanece como diretora-geral aqui na Secretaria. Então, mais uma vez, agradecer a participação de vocês no Conselho e me colocar à disposição sempre que vocês acharem que for necessário e que estiver dentro das nossas possibilidades, estamos à disposição de todos. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Obrigado. E esse secretário... Espaço é um espaço de... Vamos ver, peraí. Fechar os dois. Quando a gente está na mesma sala, esse cuidado que às vezes, né, a gente é muito detalhezinho. Mas de colocar, então, né, o conselho junto, eu acho que esse conselho, ele sempre fez um trabalho conjunto, né, a Patrícia e todos os conselheiros que estão aqui, assessoria, né, de diálogo, de esclarecimento, de transparência, né, e eu acho que essa relação, ela só vem fortalecendo ainda mais tanto o conselho como a secretaria, né, e eu acredito que todos nós aqui temos orgulho disso, né, dessa construção que vem sendo feita em conjunto e ficamos muito felizes que o senhor está conosco. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Tá bom? Bom trabalho para todos vocês. Obrigada. Bom dia. Muito bem. Vamos iniciar, então, a nossa reunião. Tivemos, então, a visita do nosso secretário, né, que é importante. Acho que outros momentos virão, né? E agora, então, vamos para a aprovação aqui. Não, deixa eu ver, a aprovação já foi feita, né? Nós vamos já direto para as correspondências e informes no item 3. A nossa primeira correspondência em destaque hoje é de número 4, que é, então, a informação aqui, né, que a gente recebeu do secretário de Estado de Educação, senhor Vitor Fúngaro Baltazar, que encaminha o anexo do ofício 151 de 2022, né, informando aqui sobre uma questão que vem sendo discutida na conferência. Durante a Conferência de Assistência Social do ano passado, uma das deliberações foi a ampliação das vagas de EJA, né, aqui no município. O CMS fez, então, através de ofício, envio das deliberações e das moções, né, da conferência, e a gente recebeu, então, dentro dos últimos dias, esse ofício do secretário de Estado da Educação, informando sobre a ampliação de vagas do EJA. A Mona Lisa está projetando aqui para a gente o ofício, né? Ele coloca, então, que em resposta ao ofício do CMS 2 de 2022, informa que com o objetivo de ampliar a oferta de vagas na modalidade de EJA no município de Blumenau, buscando atender as regiões, né, sul, que é o bairro da Glória, e a região norte, que é o bairro Topavazinha, a Coordenadoria Regional de Educação e o SEJA de Blumenau estão realizando a busca ativa de estudantes, bem como realizando o estudo de futuras instalações de unidades descentralizadas nesses bairros, mediante, então, a demanda proveniente dos dados coletados. A gente informa também que esse dado, né, esse ofício, ele está sendo enviado também para a Comissão de Políticas, que acompanha as deliberações, né, e aí, em reunião com a mesa diretora, foi, então, designado aqui para dar um destaque em plenária, tendo em vista que essa é uma situação bem importante, né, e que a comunidade precisa, então, estar ciente da ampliação dessas vagas, né, nas modalidades, e a gente também vai continuar, então, fazendo o acompanhamento dessas questões, e assim que a gente tiver novas informações sobre a instalação dessas duas unidades descentralizadas, a gente vai também comunicar a plenária. Patrícia? Oi, bom dia, pessoal. Eu tenho ainda uma dúvida. Quando a gente fala, eu acho bem pertinente essa resposta, quando a gente fala em relação ao EJA, assim como o EJA e o SEJA, né? A gente está falando de um público da assistência social que, no dia a dia, as equipes vêm apresentando uma demanda que nem sempre aparece por conta da metodologia do programa.
né? O nosso público adulto, o nosso público adolescente, que perdeu o time da escolaridade, que já está com uma idade bem avançada, uma escolaridade lá atrás, que precisa se reportar, que não vai sentar numa cadeira 4 horas seguidas, depois do horário de trabalho, à noite, seguindo a rotina. Ele não vai para a escola, e daí a escolaridade se perde. Isso é uma discussão antiga que a gente tem, tanto, de novo, com a questão do governo estadual, quanto do governo municipal na área da educação. Eu acredito que a resposta é excelente, que vai ampliar, mas ela não dá conta de nos dizer exatamente a metodologia, de trabalhar um pouco esses nuances que nós percebemos, né, enquanto serviço. E aí, a minha sugestão, e eu vi que a Milene está participando aqui, a Milene, como chefe de setor da Básica, e antes atuou durante muitos anos como coordenação de CRAS, entende perfeitamente a demanda que eu estou falando. Eu acredito que caberia a gente chamar a Secretaria Estadual da Educação e a Secretaria Municipal para nos falar como que é a metodologia da execução desse programa, como estão essas vagas, como é o processo, e que a gente chamasse a representação da básica e da especial. Não vamos esquecer, gente, o adolescente autor infracional, no meio aberto, ele pega muito essa demanda. Chamar os nossos servidores para a gente ter uma conversa aqui dentro do Conselho de Assistência sobre essa temática. Ela caberia muito bem para isso, né? Eu sei que a Soraya está aqui, que é representante da educação da CEMED aqui do município, já foi coordenação de CRAS, também entende muito bem desse assunto. Eu acho que a gente caberia estar se debruçando um pouco mais do que além de uma resposta de ofício. Então, essa é a minha sugestão. Perfeito. Então, nós temos uma proposta da Patrícia, né, que é já, além da resposta vinda, que foi uma solicitação, uma demanda, uma proposta de conferência, estender, né, Patrícia, esse debate, trazendo uma clareza maior na metodologia, tanto do Estado como no município, de execução do EJA e do SEJA, né? E justamente associando com as demandas e as dificuldades encontradas, né, pelos nossos profissionais junto aos usuários, né, usuários adultos, usuários jovens, né, adolescentes, que têm uma defasagem aí grande de ensino, né, de ano de estudo. Enfim, vocês concordam para que nós coloquemos isso, então, como uma pauta para organizar dentro do Conselho? Estão todos de acordo? Quem estiver de acordo, permaneça com... Só fazer uma sugestão. A Alessandra tem uma sugestão. Que o encaminhamento seja feito, envio de ofício à Secretaria de Educação do município e Estado, e envio de ofício à CEMUDES, fazendo convite, então, para os representantes da Básica e da Diretoria de Proteção Especial para discussão nesse tema, e aí talvez a gente sugerir uma data, né, de plenária, para que... seria na plenária a sugestão, Patrícia? Sim, acho que poderia ser um momento até poderia ir como pauta da comissão, e dentro da comissão um momento específico, né, de, sei lá, de meia hora, que eu acho que vai ter bastante discussão, para que as duas secretarias apresentem as ações e que a gente tenha um momento de discussão. Acho que seria bem rico. Só lembrando que a Nívia está com a mão levantada também, tá? Não sei se é por questão da mesma tema, né? Talvez ela tenha alguma sugestão também. Sim, nós já vamos passar a palavra para a Nívia. Pode falar, Nívia. Só pegando um gancho que a Patrícia citou, a Casa Semi-Liberdade,
Então, aproveitamos para informar que semana passada, como representantes do Conselho de Assistência Social, fui eu, a Liege, e quem mais? A Jéssica acabou indo também fazer visita na Casa Semi-Liberdade e no CASEP, e lá a gente constatou que o imóvel é da Prefeitura, mas o serviço é do Estado. Envio de ofício. E a maioria, ou grande parte desses alunos, eles fazem esse tipo de curso, né? Seja ou no EJA, porque discussão é comissão política. Para estudar na escola regular fica mais difícil para eles. Mas eu queria aproveitar, não sei se é o momento, de fazer uma sugestão do que a gente percebeu. Tem alguém com o microfone ligado que está atrapalhando. Ai, desculpa, gente. Acho que é o nosso. Não sei se é o momento, mas queria fazer uma sugestão, Patrícia, porque o que a gente percebeu na Casa do Semi-Liberdade é que é muito pequeno o espaço. Aqueles alunos, eles fazem as tarefas no mesmo local, tarefas e os momentos de lazer, no mesmo espaço onde é feitas as refeições. Se fosse possível, que fosse feito um projeto, né, acredito que seria da parte da CEMUDES, de algum conselho, não sei se é do CMDCA, do CMAS, para ampliar um pouco o espaço daquele local. A gente sabe que lá é só para dormir e para fazer refeição, porque o objetivo lá é que eles vão para a aula, eles vão fazer curso, e dali eles saem. Mas fica essa sugestão, eu não sei qual é o seu parecer. Patrícia? Nívia, a gente só precisa dividir algumas coisas, né? Quando eu falei das medidas socioeducativas, eu falei de meio aberto, a qual a Secretaria de Assistência Social ela é incumbida de executar. Quando a gente fala de medidas socioeducativas, a gente tem dois patamares. Em meio aberto, que é uma responsabilidade municipal executada pela política de assistência social, e a gente tem o meio fechado, que daí é a Casa Semi-Liberdade, que a Nívia falou, e o CASE e o CASEP, que são as outras duas modalidades. Essas três modalidades, o CASE, o CASEP e o Semi-Liberdade, ele é executado pelo governo estadual via segurança pública, é meio fechado. Tudo que é meio fechado, Secretaria de Segurança Pública, sai da ossada municipal, sai da ossada da assistência social. O que a assistência social tem a ver com o Semi-Liberdade? Ele está sendo, e com o CASEP também, ele está sendo executado dentro do município, os meninos e meninas são moradores de Blumenau, porque ele é regional, né, gente? Esses meio fechados são regional, não são todos de Blumenau. Há um mês atrás, a gente conversou, nós tínhamos um menino do Semi-Liberdade só de Blumenau, todos os demais de fora do município, mas, enquanto eles estão aqui internados, eles são residentes de Blumenau, então eles acessam assistência social, saúde, educação, tudo do município. Nesse caso, em relação à estrutura, Nívia, a estrutura deve ser observada pelo Estado, não pelo município. Nós não temos nenhuma atuação e não é uma competência desse conselho, mas é uma competência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Blumenau fazer essas observações. Eu acredito que vocês foram visitar, junto com o Conselho de Direitos da Criança também, que vocês vão fazer um relatório em conjunto, porque essa visita que vocês foram fazer é porque existe no município um comitê gestor de acompanhamento de medidas socioeducativas. E aí o Conselho de Assistência entra junto.
Mas com a observação do relatório de vocês em conjunto, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente tem que fazer essa observação, Nívia. Não nós aqui, mas tem que observar. Tu tens toda a razão. Tem inúmeros problemas lá, né? Mas daí não partiria da nossa ossada. Patrícia, só para complementar e também relembrar, né? Na verdade, a Nívia, ela é representante do Conselho Municipal de Assistência dentro de uma comissão do Conselho Municipal de Direitos, né? Isso. Então, provavelmente, como a Patrícia falou, Nívia, essas questões observadas, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, que tem essa incumbência de acompanhar, de verificar, vai estar fazendo esse levantamento e dando continuidade, né, levando adiante as necessidades daquele espaço, né? Essas questões que tu pontuou, por exemplo, o Conselho de Direitos vai estar alavancando. E aí, por isso que é importante a gente, junto com o Conselho, estar presente, até para saber quais foram os encaminhamentos feitos, né, as discussões adiante ali do Conselho, tá? E tem mais só uma colocação nisso, né, que eu acho importante, porque é bem pertinente. Quando a Nívia estava falando, eu estava aqui me lembrando que essa pauta tem tudo a ver com o CMDCA, tá? E que a gente poderia convidar, sim, o CMDCA para participar do processo, porque ele teria extremamente interesse no encaminhamento. Contudo, o que eu quero deixar bem claro, contudo, o nosso Conselho de Assistência Social vai além da criança e do adolescente. E quando a gente fala aqui, né, a preocupação que eu trouxe é a preocupação das equipes da CEMUDES. Quando eu falo aqui, só para a gente cuidar e observar, que quando a gente fala da questão do distanciamento, né, idade série, né, da questão de ser analfabeto funcional, inclusive. Tem alguns que têm alguma certa escolaridade, mas não sabem ler e escrever. E esse público, ele não é só adolescente, não, tá, gente? Muito adulto e muito idoso. Nós temos situações que o idoso relata que ele se sente uma pessoa cega, porque ele não consegue ler o ônibus que ele tem que pegar, né? Ele não consegue se locomover por conta disso, ele não consegue gerenciar sua vida financeira, porque ele não sabe fazer a conta. Gente, é muito sério. Essa pauta aqui, ela é uma pauta muito séria. E que, se a gente fala de autonomia do nosso público, do nosso usuário, aqui nós temos um grave problema. Como é que a gente quer a autonomia do nosso usuário se ele não consegue gerir a vida dele, se ele é dependente de outra pessoa para poder dizer aonde para ele ir? Olha o absurdo que a gente está falando numa pauta específica aqui em relação à educação. Então, acho bem interessante a gente trazer o CMDCA, mas o Conselho de Assistência não pode esquecer que o papel dele é criança, adolescente, adulto e idoso, gente. Tá? Só para reforçar isso aqui conosco. Então, por isso que eu trouxe, eu sei que essa pauta que eu trouxe é do CMDCA, no entanto, ela faz parte do CMAS também, por isso que eu achei que era importante colocar aqui também, para que os conselheiros também soubessem o que o CMAS está envolvido, né? Que vai além do que a gente muitas vezes discute aqui na reunião. Eu acho que, gente, assim, foi perfeita essa reflexão, né? Que a Patrícia fez dessa colocação da Nívia, juntando com a questão do EJA, né, Patrícia, e do SEJA. Então, vamos fechar num conjunto, né? Desculpa, Soraya. Antes da gente fazer o fechamento, a Soraya, e eu tinha visto também anteriormente que a Kátia tinha levantado a mão. Se ela quiser falar depois, só se manifesta de novo, tá? Soraya? Bom dia, obrigada, Nice. Eu gostaria de contribuir, talvez, na nossa discussão, quando formos tratar sobre EJA e SEJA,
que a gente consiga talvez ter um levantamento prévio dessa demanda. Eu não sei se as equipes já possuem isso, eu sei que não é tão fácil de identificar a demanda, porque uma vez o estudante manifesta o interesse, mas na ausência do serviço naquela região ele acaba desistindo. Mas se a gente tiver pelo menos uma perspectiva de demanda, eu acho que isso facilita, porque até na resposta do Estado, ele traz que ele está fazendo essa busca ativa, né? E eu acho que se a gente conseguir fazer essa identificação, principalmente por região, pode contribuir com o Estado na ampliação desses polos e também a CEMED, né, na discussão do EJA. Então, eu trago essa sugestão para que talvez a gente já leve um pouco dessa demanda assim, na nossa discussão. E aí eu não sei também se não daria para a gente fazer isso numa comissão, talvez na comissão de políticas e não na plenária. Eu fico pensando isso, o tempo que vai ser, porque a CEMED fazer apresentação, dificilmente apresentar uma modalidade de ensino em 10 minutos, daí a CRE, né, desculpa, a CRE também fazer isso em 10 minutos, e aí depois a gente também fazer essa discussão com os conselheiros. Eu fico pensando se isso não vai ser um pouco mais extenso, e aí trago como uma sugestão a gente fazer talvez numa comissão, aí eu não sei o que a assessoria também sugere, só sugestão. Sim, a gente já vai fazer uma proposta aqui, eu só vou aguardar agora a Kátia se manifestar, e logo depois das falas a gente já faz uma proposição e a gente coloca aí aprovação e modificações necessárias. Kátia? Bom dia a todos. É só uma sugestão rapidinha, vocês me desculpem tirarem o tempo, né? Mas eu estava pensando assim, ó, vocês estão falando sobre o estudo do SEJA e do EJA, né? O ideal, assim, não seria as pessoas que frequentam os CRASes, né? Porque tem muitas pessoas analfabetas e idosas, e assistentes sociais sugerirem, perguntarem se eles por acaso não têm interesse, essas coisas assim, não seria o ideal? É isso mesmo, Kátia, é isso que é essa proposta que está sendo discutida aqui, de fazer o levantamento, bem o que tu falaste, fazer esse levantamento lá nos equipamentos, nos serviços, sabe? A gente vê por território como é que está o volume de pessoas, se tem mais jovens, mais adultos, se tem pessoas idosas que querem concluir. Então, assim, juntar tudo isso, fazer esse levantamento e um grande debate. Então, diante de todas essas falas, nós temos inclusive a assessoria que fez a juntada, né? Que a proposta é envio de ofício para a participação de representantes da Secretaria de Estado de Educação e Secretaria Municipal de Educação, CMDCA e CEMUDES, com a proteção básica e especial, na Comissão de Políticas, né, para discutir metodologia de atendimento nas modalidades de EJA e SEJA e, inclusive, a questão da demanda, né? Talvez ali nós vamos ter que colocar também a questão do levantamento de demanda. Aí nós fechamos, né, num grupo só, esse debate todo, e cada um vai ter a sua função. Por exemplo, nós aqui da Secretaria já vamos começar, né, Patrícia? Talvez até através da vigilância, já fazer esse movimento com os equipamentos pedindo esses dados, ok? Em aprovação, a Vanessa... A Vanessa quer falar, e a gente só precisa definir do CMDCA, né, se vai ser convidado um conselheiro GOV ou não GOV, ou um conselheiro representando, então tem que só definir isso também. Talvez um representante do conselho, né? Vanessa? Eu só gostaria de esclarecer que esse levantamento ele já está sendo feito pelas equipes, por conta de uma demanda que veio do Ministério Público. Então, já desde semana passada, as equipes estão fazendo esse levantamento, e aí a gente já pode se utilizar desse material para a reunião da comissão também, tá? Só para acrescentar. Perfeito, Vanessa, perfeito. Então, já temos aí um conjunto bem organizado para a gente iniciar esse debate. E aí vamos com a fala da Alessandra para definirmos se do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente será um representante do Conselho ou um representante governamental e um não governamental. Qual a sugestão? Podemos fazer um representante do Conselho? Todos concordam? Pode ser? Então, um representante do Conselho... Eu não sei se um representante só é suficiente. De repente, essa pessoa não pode vir, porque
quem esteve lá fazendo essa visita foi o Andrei. De repente, eu penso que pelo menos 2 pessoas do CMDCA, para que essa discussão seja um pouco mais ampla lá dentro. Não sei, minha proposta. Nessa lógica, um gov e um não gov, então. Vai ter paridade. Então, fechamos com um gov e um não gov. Quem concorda, permaneça como está. Se houver alguma manifestação, pode levantar a mão e se pronunciar. Ok, então aprovado. Né? Temos aprovada a proposta e podemos dar continuidade, então, à leitura das correspondências. Eu mandei ali. Mandei ali a proposta final dela. Tá, a Jéssica está relembrando aqui, se vocês entrarem no chat, está descrita já toda a proposta bem certinha, tá? Do encaminhamento que a gente aprovou agora, ok? Podemos continuar? Certo. A nossa próxima correspondência é a correspondência de número 8, né? Que é, então, o envio, né, da informação referente à troca do secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social. Informa, então, e encaminha anexo à portaria de nomeação, então, do secretário. E aproveita para informar a referida troca. Esse documento a gente recebeu no dia 19/4, né? E aí, então, a gente destacou ele aqui para apresentação em plenário. E como o secretário já esteve aqui se apresentando, né? Eu acho que essa correspondência pode ficar, então, para a ciência. A Mona Lisa está projetando ali para a gente a portaria, né, de nomeação, que segue no dia 18 de abril. É isso? Podemos prosseguir? Eu avisei. A gente pode prosseguir, então, para o próximo documento. É a correspondência de número 9. Então, é a portaria de número 26.415, de 14 de abril de 2022. Então, a gente recebe a nomeação dos membros para compor o Conselho Municipal de Assistência Social. A gente recebeu ali a troca, né? A Mona Lisa já está projetando, pode descer um pouquinho. Mona Lisa, a gente teve uma troca, né? Então, ali na política de habitação e regularização fundiária, antes a gente tinha o Roger, o seu Romeu e a Jeane nessa ordem, e agora, então, foi alterado, né, para o seu Romeu, e pela Jeane na sequência, e a Carolina Maria Dalri Meirelles como segunda suplente. A gente também tem a nomeação da Milene, que está aqui com a gente, representante, então, da política de serviço da proteção social básica, em substituição ao Tiago, nomeado, então, pela portaria 25.413. Então, a gente já fez a inclusão, né, em todos os materiais aqui do Conselho, todas as listas. Os representantes já receberam o e-mail de boas-vindas do CMAS, né, a gente também já fez o contato com eles. E também já recebemos a ficha CADSUAS, que é importante para estar dando prosseguimento aqui na nomeação deles. Queres dar as boas-vindas? Uhum. Então, boas-vindas, né, aos novos conselheiros, né, o seu Romeu ali, que houve uma mudança, né, de representatividade, a Carolina, que está entrando agora, né, e também a Milene. Sejam todas, né, e todos, né, bem-vindos. Eu não sei se vocês querem se manifestar, alguma coisa assim, mas é muito bom vocês estarem conosco, né? Querem se manifestar, Milene ou Carolina? Dizer um oi? Não? Bom dia a todos. Sim. Bom dia, meu nome é Milene, eu sou assistente social e hoje na função aqui de chefe de setor. Eu espero contribuir, né? Sou suplente da Dalva e sempre que possível estarei presente com vocês ali nas plenárias. Obrigada, estou à disposição. Prazer, pode deixar que nós vamos usar. A Liege já me conhece. Seja bem-vinda, Milena. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Ok, vamos adiante, então. A nossa correspondência é de número 16, então, que é uma correspondência enviada pela Vanessa. Informa, então, que a ANV e o Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social está organizando na cidade de Indaial a próxima reunião do Colegiado Estadual de Gestores Municipais do COEGEMAS, né, e a Comissão Intergestores Bipartite, a CIB. Será realizada no dia 19/5, então, em Indaial, na Rua dos Atiradores 152.
E tendo em vista a relevância desses espaços para a política de assistência social, informamos que a CEMUDES irá viabilizar o transporte para o evento e convida representantes do CMAS para participação, com a seguinte sugestão: 2 assessorias do CMAS, 3 conselheiros do segmento não governamental, sendo 1 representante dos usuários, 1 dos trabalhadores e 1 representante das OSCs, e lembrando, então, que conforme o decreto 12.493 de 2019, não haverá disponibilização de diárias. Aguardo a confirmação e a participação e a indicação dos nomes. Então, nós vamos colocar aqui, né, para definir essa representatividade. E eu não sei, provavelmente a Patrícia vai falar um pouco desse momento, depois também eu quero contribuir com algumas questões aqui, mas a Patrícia, pode iniciar a fala? Em relação ao colegiado, é uma oportunidade trazer aqui para a nossa região da ANV, né? Vocês, os conselheiros que estão mais tempo, lembram que ano passado veio para Blumenau, né? Dentre os municípios da ANV, Blumenau foi escolhida, agora dessa vez, então, em Indaial, e é uma oportunidade de que o conselho também possa estar participando. O secretário Matias, na mesma lógica, né, que a gente vem trabalhando, fortalecendo a questão do controle social, a participação do controle social também nesses espaços, discutiu aqui conosco no gabinete, para que a gente mobilizasse não só o Conselho Municipal, por isso que a gente tem ali número de vagas, né? Mas que a gente oportunizasse gestores, técnicos, trabalhadores, entidades, usuários, para que todas as categorias representativas da política de assistência social tivessem a oportunidade de debater pautas que são extremamente importantes para a política de assistência social. Na questão do colegiado, as pautas, a Nice pode falar melhor que ela e o secretário nos representam no colegiado, ela pode falar um pouco de quais as pautas que vão estar presentes, mas a expectativa maior, gente, é que a gente possa pactuar recursos na CIB, que é à tarde. Essa é a nossa expectativa, né? Nós tivemos uma frustração na CIB passada, né? A gente trouxe a ciência aqui para o Conselho de Assistência Social e, infelizmente, a gente não teve pactuação do Estado por conta do valor apresentado, que foi 25 milhões, menos de 50%, né? Nós chegamos a 56 milhões a pactuação do Estado, e o grupo do colegiado, né? Os gestores disseram não, porque é simples, gente. Infelizmente, a gente entra numa sinuca de bico que a gente chama. Ou a gente pactua ou não pactua, não tem meio termo. Né? E naquele momento, ou a gente pactuava e dizia amém para os 25 milhões, a gente iria receber um pouco menos da metade do valor do ano passado, que já é pouco, que já não contribui. Vou citar que é bem importante para o Conselho de Assistência saber, né? A gente tem que dar uma visão realista do negócio, né? Se a gente fosse trabalhar o recurso do Estado nos moldes do ano passado, dos 56 milhões, né? Nós não trabalharíamos assistência social no município de Blumenau por 20 dias. 20 dias no ano, e aí acabou a assistência social. Se fosse os 56, então vamos dizer que a gente está trabalhando aí, funcionaríamos uns 10 dias. É isso que a gente tem que sempre dizer amém, venha isso, tá bom? Isso é suficiente, porque quando a gente delibera e a gente pactua, nós estamos dizendo que é suficiente. Esse é o recado que a gente está dando. Então, foi assertivo, né? Os membros do colegiado dizer não é suficiente, queremos mais,
queremos que a próxima CIB venha uma nova proposta. Então, pessoal, é extremamente importante esse momento. Mas também queria dizer, né, que a gente vai precisar tirar um momento, a representação também igualmente importante. No dia 26, nós vamos ter reunião da ANVI, do colegiado aqui da regional. E aí é importante também, porque a gente tem tirado um membro do Conselho de Assistência para participar, e que vai ser no município de Blumenau. Então, os 2 pontos, né? Para a assessoria depois também ver ali a questão do dia do colegiado da ANVI, dia 26. Tá bom? Obrigada. Só para resumir, eu acho que a Patrícia comentou ali da pauta, né, Patrícia? Ontem nós tivemos uma reunião de alinhamento. Essa reunião de alinhamento, ela tem que acontecer pelo menos 8 dias antes da reunião que acontece, né, de 8 a 10 dias antes da reunião da CIB. Ou seja, representantes do município, Coegemas, com o Estado sentam e alinham a pauta. E dentro dessas pautas aí, infelizmente, ontem nós tivemos a continuidade da decepção de que nós não temos nenhuma proposição ainda de orçamento. Isso vai ser surpresa no dia 19, né? Ou seja, não se fez nada, nenhum adendo, nenhuma informação a respeito dos valores para serem cofinanciados em 2022, e foi insistido, foi questionado e não trouxeram nada. E, além disso, a questão da regionalização dos serviços, que nós estamos tendo vários problemas no Estado, e que o Estado vem enrolando isso desde 2013, 2014, que vem estudos, né? E, novamente, o Estado está se esquivando e não tem nenhum planejamento para que isso aconteça. Então, das pautas, além da questão do cofinanciamento, da regionalização, nós vamos ter a pauta de reprogramação dos saldos também, que vai sair uma minuta com orientações para a reutilização dos recursos, sobras possíveis que aconteceram, né, do ano anterior. Gente Catarina, com algumas informações sobre esse programa no Estado. A questão do Bolsa Estudante, que é uma outra informação que está vindo aí para o Estado de Santa Catarina e vai ser discutido, apresentado. Casa de acolhimento estadual das Casas das Anas, que tem a ver aí para consórcios, né, para atender os vários municípios do Estado. Capacitações do Programa Auxílio Brasil, eles vão estar mencionando, e CAD único. A questão do imigrante também vai ser trazida. Benefícios da gestação múltipla, só um informe, né, que é um benefício estadual. E seriam esses, então, os pontos maiores de pauta que nós teríamos lá, ok? Então, são pautas importantes e que, mais do que nunca, a oportunidade desse conselho poder estar aqui, né, e que aqui do lado em Dayal, né, poder participar desse dia, observando Coegemas na parte da manhã e CIB à tarde, é extremamente importante. Então, acho que nós vamos aí para a deliberação, né? Vão 2 assessorias, já foram definidas as assessorias que vão? Na vaga da assessoria, eu vou estar indo com mais uma das meninas. Eu e a Kelly no dia 19, e dia 26 a Jéssica. Ok. Então, nós já temos a deliberação das 2 representatividades da assessoria. Eu me coloco à disposição também. Oi? Eu também me coloco à disposição. Legal. Tá, então, Jéssica, tu vai colocando um representante, deixa eu ver, Gov. Um representante Gov. Pode colocar assessoria. Não. É não Gov. Ó, gente, a gente precisa de 3 representantes não governamentais. Um do usuário, um dos trabalhadores e um das organizações da sociedade civil. A Nívia está com a mão levantada. Nívia? Me coloco à disposição, já que eu comecei a participar no último mês, lá na ANVI, então a gente já está bem inteirado. Se outra pessoa não quiser ir, eu me coloco à disposição. Então, nós temos a Nívia para as organizações de sociedade civil, Leonir, dona Leonir. Oi. Oi, tudo bem? Dos usuários. Okay. Dona Leonir como representante dos usuários e dos trabalhadores.
Acho que está o Tiago aqui na plenária, né? O Tiago está na plenária. A Patrícia também levantou a mão, né, Patrícia? Patrícia, podes falar. Eu só queria esclarecer, até principalmente para a Liege, né? Esse espaço, tanto do COEGEMAS quanto da ANVI, ele é um espaço muito governamental, né? E eu vivo dizendo, né? Blumenau é diferente. Blumenau sempre vai além do que pode, né? Do que dos outros. E geralmente a única representação não governamental de conselho de usuário que participa é de Blumenau, né? Então, quando a gente amarrou isso aqui no conselho, como vai sempre a secretaria com os técnicos, a gente entende que o governamental está já representado no espaço. E a gente queria justamente era provocar, e por isso que a gente sempre aqui traz a demanda do não governamental, para a gente sempre ter um equilíbrio entre governo e não governo, respeitando a paridade, que é o espaço de decisão da política, ela é sempre paritária, ela é sempre democrática, né? E a paridade tem tudo a ver com isso, então a gente sempre puxa a representação não governamental, só para explicar ele para a Liege e agradecer, porque a gente sabe que a Liege é bastante participativa no governo, né? E sempre bem antenada à política de assistência social, então, só para justificar também para a Liege, tá bom? Perfeito, Patrícia. Acho que a Liege, né, entende, e o Tiago, que é o representante dos trabalhadores, confirmou a participação aqui. Então, nós fechamos com todas as representatividades, tá? As duas assessorias e a não Gov pela OSC, a Nívia, Dona Leonie pelos usuários e Tiago pelos trabalhadores. Fechamos, então, as 5 representações. Mas o tempo se define agora dia 26, né? Ah, tá, dia 26. Já aproveitando, como a Patrícia trouxe do dia 26, já a representatividade na participação na ANVI. Patrícia, na período da tarde ou integral, que tu colocaste antes, da ANVI? No caso da ANVI, eles sempre participam da plenária geral, que é de manhã. Agora, com a plenária estendida, se estende o convite para tarde. Então, gente, é o dia inteiro. Vou focar aqui, né? A gente não consegue ter diária e ajuda de custo. A gente consegue, no caso dos usuários, levar e buscar, né? A gente tem feito esse apoio, mas a gente não consegue aí ter a questão do respaldo de alimentação, tá, pessoal? Só para dar né, legalmente a gente não consegue ter esse aporte. Se a gente tiver representação de usuário e precisar de alimentação, a gente vai precisar deslocar para o Centro Pop, enfim, aí a assessoria vai ter que estar dando um suporte aí com a gente. Ok, Patrícia. A assessoria, Alessandra, gostaria de falar. Só para resgatar um pouquinho, gente, nas reuniões do colegiado, nós estávamos sempre organizando um representante por categoria de cada mês. Vocês deliberaram isso na plenária. Então, teve um mês, né? Patrícia agora lembrou também. Teve um mês que a gente teve a representação dos usuários, teve um mês que foi as entidades, e agora, então, é a vez dos trabalhadores. Hoje a gente está aqui só com o Tiago, né? Mas, enfim, a gente pode, né, se o Tiago não puder, dá para verificar também depois com os outros representantes, mas, então, a vaga do dia 26, nesse momento, então, agora seria dos trabalhadores, né, e só se essa categoria abrir mão da sua vaga, mas, se não, então, é o momento deles. Tiago, tu acha que é possível a participação de vocês no dia 26 aqui na ANVI, é o dia todo, né, como a Patrícia falou?
Tá, agora abriu. O Tiago abre mão, então, ali da vaga do dia 26, mas então acho que a gente poderia fazer assim, poderíamos encaminhar um e-mail para os demais representantes dos trabalhadores, né, e verificar se eles têm interesse, porque a gente tem a Rafaela, tem a Cleide, né, então podemos verificar, se houver a negativa, a Nívia está se colocando à disposição, e aí a gente, né, verifica se mais alguém tem um interesse, e de repente deliberamos depois ali pelo e-mail, informamos através do grupo. Mas eu acho que vamos verificar primeiro com os trabalhadores, né, que seria a vaga deles no dia 26. Ok? Pode ser dessa forma, conselheiros? Ok, então. Ok. Então, afinado isso, né, nós vamos já para a próxima correspondência? A nossa próxima correspondência, então, é a correspondência de número 22, em destaque, né, o e-mail enviado pela Alessandra, que solicita pauta nas reuniões de mesa dos conselhos do mês de maio, para discutir a retomada gradativa das reuniões presenciais e a resolução sobre as assinaturas dos documentos ou alteração do regimento interno, né, e da lei de criação do conselho. Então, conselheiros, a gente solicitou essa pauta nas reuniões de mesa, né? Tivemos na mesa do CMS e foi discutido, então, com a mesa do conselho. O que é importante a gente refletir esse momento agora, né? Nós tivemos aí um período de pandemia, as reuniões virtuais foram importantes para aquele momento do conselho, né? Atendeu uma necessidade daquele momento do isolamento social. Porém, agora a gente não tem mais o decreto da pandemia, ele se encerrou, a gente está numa outra fase, né? A gente ainda tem situações de Covid, mas a gente está vivendo uma outra fase, que bom. Portanto, enquanto, juntamente com a secretaria, a GAC verificou a necessidade de a gente retomar gradativamente as reuniões presenciais, né? Tem funcionado as reuniões virtuais, porém, as reuniões presenciais são importantes para a gente ter esse convívio, essa aproximação, a troca entre os conselheiros, enfim, é importante até para a comunidade, né, para a gente dar essa possibilidade de a comunidade saber qual é o local onde está acontecendo a plenária, né, enfim, ter esse espaço aí de concentração das reuniões. Então, a proposta nossa, enquanto gerência, enquanto secretaria, a gente retomar as reuniões de plenárias presenciais, então, todas as reuniões do Conselho, a partir do mês que vem, se vocês, né, acordarem juntamente aqui com a mesa já fez essa sugestão também, de que seja presencial, e as comissões, por enquanto, a gente mantém as comissões virtuais, e depois, à medida que a gente for organizando os espaços aqui na CEMUDES, a gente retoma, aos poucos, também as reuniões de comissões, grupos de trabalhos em mesa, né? E vamos fazendo esse processo aí gradativo de retomada, que é um processo importante, né, para o Conselho e também para a comunidade, para que a comunidade também possa estar participando. Então, o nosso primeiro ponto de pauta é esse, é a retomada das reuniões presenciais. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão ali dos documentos, das assinaturas dos documentos. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Ficou claro? A gente tem item específico de pauta, tá? Daí, porque a gente vai ter que aprovar tá. E depois, qualquer coisa, a gente faz a retirada, então. Que aí eu acho que a gente já dilui agora, né? Já apresenta e já abre agora para discussão. Pode falar, Nívia. Desculpa, eu não sei se eu me perdi ali. Nós vamos rever, então, o regimento interno? Então, aí esse era o segundo item ali que eu ia falar, né? Sobre o regimento interno, nós fizemos um levantamento referente à assinatura, então, dos documentos, né, principalmente atas e relatórios. Na lei do Conselho e no regimento, não fala da obrigatoriedade das assinaturas de todos os conselheiros nas atas. Então, a nossa orientação para normatizar isso é para que a gente tenha uma resolução específica normatizando que as assinaturas das atas e relatórios sejam mantidas, como a gente vem fazendo agora nas reuniões virtuais, mas que seja para todas as reuniões do Conselho, presencial ou virtual, assinadas pelo presidente, secretário, as atas, e
Em caso de relatórios de comissões, o coordenador assina, o coordenador da comissão. É da forma como está funcionando agora, porém a gente vai precisar normatizar. A gente tem essa normatização lá na resolução da pandemia, porém a gente vai precisar revogar essa resolução e fazer uma nova resolução regulamentando essa questão. Tá? Então, são duas coisas. A retomada da reunião presencial é uma pauta, né, que aí a gente precisa colocar aqui em votação, fazer esse consenso, e, posteriormente, a gente discutir a organização, então, para normatizar a questão da assinatura dos documentos, que é essa outra resolução que a gente vai apresentar depois, desculpa. Pode falar, Nívia. Se nós vamos mexer no regimento interno, nós vamos fazer uma comissão para mexer nele, vamos só colocar esse item ou vão mexer em tudo? Como é que vocês estão pensando de fazer? Não, nós não vamos alterar o regimento interno. Eu vou explicar de novo. A lei e o regimento interno não traz a obrigatoriedade da assinatura de todos os conselheiros nas atas e nos documentos. Portanto, qual é a orientação? Que a gente faça essa normatização através de resolução. A gerência de apoio aos conselhos teve em capacitação na Câmara de Vereadores com a Escola do Legislativo, e nós já tínhamos essa orientação da Procuradoria-Geral também, lá no período da pandemia, de que quando não está na lei e no regimento, o Conselho regulamenta através de resolução. Tá? Então, é essa a ideia, Nívia, de a gente estar regulamentando essa questão das assinaturas por resolução. A gente já tem a resolução da pandemia que regulamentava essa questão da assinatura. Só que, como agora o decreto findou, a gente precisa, então, fazer uma nova resolução para deixar isso bem redondinho, para a gente não ter nenhum problema. Ótimo, bem simples, que bom. Pode falar. Tem a convocação ali. Então, gente, as orientações que eu queria passar são essas. A gente está com um item de pauta para apresentar a resolução lá no item 5, né? Então, a gente já tem lá a resolução do CMS 09. Então, se não tiver nenhuma dúvida, a gente faz a leitura, então, posterior, no momento ali do item de pauta. Porém, a retomada gradativa das reuniões, talvez a gente já poderia... Vocês querem colocar lá em aprovação lá também? É que a gente pode colocar... certo é colocar lá em aprovação. O item como um todo? Tá. Então, tá. Então, fica aqui as explicações, e aí depois lá no item 5, então, a gente faz o encaminhamento para a aprovação, né? E se tiver mais alguma dúvida, a gente discute, então, também lá no item 5. Ok? Era isso. Dona Leoni? Então, entendendo ali a resolução do retorno, né, eu diria o seguinte, essas reuniões online, para mim, é bem importante, porque não preciso me transportar, mas também eu gosto da presencial. Aí eu me pergunto o seguinte, com todas as reuniões presenciais que a gente vai voltar a fazer, nós vamos ter apoio transporte? Como é que ficaria? Então, a retomada, né, dona Leonir, nesse primeiro momento a gente vai fazer aos poucos. Então, voltaria as reuniões de plenária presencial. Então, a gente vai ter uma reunião por mês presencial. E a questão do transporte, sim, a gente vai estar conversando com a categoria dos usuários para a gente organizar. Ou a gente disponibilizar o carro, ou a gente disponibilizar o Vale Transporte, algum meio, alguma forma, o CMS vai dar esse suporte para que vocês, para garantir a participação de vocês. Aí a assessoria vai estar conversando com os usuários, ok? Para a gente verificar essa forma. As comissões e a reunião de mesa, por enquanto, a proposta é a gente continuar virtual. Então, vamos fazer essa experiência primeiro com o retorno da plenária, vamos ver como vai ser, né? A gente se vê novamente, está todo mundo junto presencial, e depois, aos poucos, a gente vai organizando para retomar as comissões. Perfeito. Ana Kátia? Eu gostaria de tirar uma dúvida, assim, e quando tem que ir o suplente, né?
Aí vocês também vão fornecer o transporte? Sim, é da mesma forma, dona Kátia. A mesma é representatividade, né? Sendo titular ou suplente, vindo para a reunião, o transporte é garantido, né? Isso. A forma de transporte para vir, ok? Ok, obrigada, tá? Nada. Tudo esclarecido, podemos então passar para a próxima. Esse ponto, logo a seguir, a gente vai estar discutindo sobre ele com a leitura da resolução para aprovação. Vamos para a próxima correspondência, então? Acabou, gente. Acabaram as correspondências e agora nós vamos, então, para o item 4, que é a aprovação da ata 05, da nossa reunião anterior. Todos leram a ata. Houve alguma manifestação? Não houve nenhuma manifestação junto à assessoria de questionamento ou inclusão, tá? Podemos aprovar a ata aqui, todos de acordo com a aprovação? Posso retornar lá ao assunto da alfabetização? Dona Leonir, vamos fazer o seguinte, na palavra livre a senhora retoma? Pode ser? Tá, não, retornou ali. Daí a gente conclui esses assuntos, e aí, como esse assunto já passou, lá no finalzinho a senhora retoma, pode ser? Não, com certeza, claro. Tá bom, a gente deixa aqui anotadinho e chama a senhora. Da aprovação, então, da ata, todos concordam? Tá tudo ok? Se não havendo manifestação, a ata está aprovada. Ok? Então, aprovada a ata número 05. Vamos para o próximo item, que é a retomada gradativa das reuniões e assinatura nos documentos do CMAS, que é o que nós discutimos no último ofício, né, esclarecimento da Alessandra, e aí agora a Jéssica vai fazer a leitura da proposta ali de resolução, contendo esses itens para que a gente possa aqui, então, deliberar sobre. Saúde, Jéssica. A assessoria fez uma proposta de resolução, identificando todos esses pontos que foram levantados aqui pela Alessandra. Pode abrir a resolução número 9. E lembrando que a gente vai ter que revogar também a resolução número 6 de 2021, que foi a resolução que informava ali sobre as reuniões virtuais, né? Que organizava as reuniões virtuais. Sabendo, então, que a gente vai ter essa resolução agora. Essa resolução, ela vai nortear, então, tanto a questão ali das assinaturas nas atas e relatórios, também como a retomada ali das reuniões presenciais, né? E aí colocando como excepcionalidade as reuniões virtuais. Pode abrir um pouquinho mais, Mona Lisa. Resolução CMS número 9, né? De 2022, de 11 de maio de 2022, dispõe sobre a assinatura das atas e relatórios elaborados a partir das reuniões e plenárias do CMAS. Pode descer. A gente colocou todos os considerandos, né? Pode ir lá para o artigo 1º. Aí a gente colocou, então, resolve aprovar os procedimentos para assinatura das atas e relatórios elaborados a partir das reuniões e plenárias do CMAS de Blumenau. Aí, em parágrafo único, as atas das plenárias serão assinadas pelo presidente e secretário do CMAS e, em caso de ausência de um deles, por 2 membros da mesa diretora. Os relatórios das comissões e demais documentos serão assinados pelo seu coordenador, emprestando-lhes a fé pública de que dispõem os agentes públicos. Pode descer. Artigo 2º, então, o CMAS poderá realizar reuniões virtuais excepcionalmente, conforme as orientações seguintes. Parágrafo 1º. Será utilizada a plataforma Google Meet ou similar, que permita a transmissão de reuniões, a manifestação dos participantes por imagem e a comunicação por mensagem de texto, né, chat e voz. 2. O link para acesso às reuniões será reencaminhado pela assessoria técnica ou administrativa, juntamente com a convocação, respeitando o prazo de antecedência previsto no regimento interno, bem como todo o material necessário por correspondência eletrônica, como já vem sendo feito, né? A convocação será encaminhada também por aplicativo de mensagens no WhatsApp. Pode descer. 3º, serão mantidos os trâmites formais nas reuniões virtuais, como verificação de quórum,
leitura e aprovação da convocação, discussão das matérias, né, da pauta, deliberação e votação, abertura para manifestação e registro com posterior redação de ata e relatório. Exatamente como a gente já vem fazendo, né? 4. O conselheiro ou conselheira que não tiver condições de acessar as reuniões de forma remota deverá informar a assessoria técnica ou administrativa em tempo hábil para que seja possibilitada sua participação de forma presencial nas CEMUDs. Isso em caso de reunião não presencial, né? E aí, a reunião presencial, da mesma forma, a gente tem que organizar com vocês ali, né? Então, a gente pede para que quem não puder vir, assim que a gente enviar a convocação e que vocês verificarem que vai ser presencial, a gente pede para que vocês já informem a assessoria com antecedência. Aí, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Caso a gente aprove essa resolução, é necessário que a gente faça, então, a revogação da resolução número 6 de 2021. Pode abrir para a gente, Mona Lisa. Essa revogação a gente deixa registrada em ata, tá? A gente pode fazer daí a aprovação em bloco da revogação da resolução 6 e da aprovação da resolução 9, né? A resolução 6, então, dispõe sobre as reuniões e plenárias do CMS no período de isolamento pelo Covid. Pode descendo, a gente vai dar uma passadinha aqui para vocês relembrarem. Aqui, né? Então, a gente tem todos os artigos. Pode descer, Mona, até no final. Ela foi, então, aprovada no dia 24 de fevereiro de 2021 e é essa, então, que a gente precisa revogar. E ela era específica para aquele momento, né? Nós tínhamos uma outra dinâmica para atender aquilo que a gente veio fazendo 2020 e 2021. Então, eu só queria esclarecer, gente, a questão da reunião virtual, ela não é a regra, ela é a excepcionalidade. A lei, o regimento interno, o conselho, ele funciona de forma presencial. Então, assim, por isso, nós mantivemos a questão da reunião virtual na resolução, para que, quando for necessário, né, a proposta é a gente retomar gradativamente os trabalhos do conselho de forma presencial. E, quando houver necessidade, a gente chamar uma outra reunião virtual. Por enquanto, a gente vai manter as comissões e tal, né? Mas só para deixar claro que esse adendo na resolução, então, referente às reuniões virtuais, é para que, quando haja necessidade, a gente tenha essa regulamentação, né? Mas a ideia é a gente ir fazendo a retomada do presencial, né, de forma gradativa. Então, primeiramente, as plenárias, agora todas presenciais, e depois a gente vai, aos poucos, organizando as comissões também. Se tiver mais alguma dúvida em relação à resolução, a gente está aqui à disposição, né, para esclarecer, para se precisar fazer alguma alteração. Se tu quiser pôr em aprovação, bem, eu acho que a gente poderia fazer chamada nominal, né? Ok. Então, a resolução para aprovação que foi apresentada a respeito das reuniões é a resolução 09, né? Ela nos considerando, inclusive, eu achei bem importante que foi colocado até a questão da capacitação que vocês tiveram, né? Que trouxe questões oficiais da organização das plenárias e tudo mais. Enfim, todos concordam com a aprovação da resolução que dispõe sobre a retomada gradativa do presencial, iniciando com as plenárias. Eu vou fazer chamada nominal. Desculpa. A chamada vai ser nominal, tá? Pela Jéssica para aprovação ou não, ok? Patrícia. Aprovado. Maria Augusta. Aprovado. Nice. Aprovado. Soraya. Aprovado. Márcio. Será que ele está conosco ainda? Acho que ele está conosco. Tá. Uhum. Vou guardar aqui no chat, então. Liege. Aprovado. Nívia. Aprovado. Tiago. Kátia. Tiago, aprovado pelo chat. Tá? Aprovado. Certo. Lembrando que os conselheiros novos que não foram chamados, tá? É porque são suplentes, e aí como tem o titular presente, quem vota é o titular, tá? Aprovado. O Márcio também aprovou. O Márcio também aprovou. Uhum.
Então, com a aprovação, a próxima convocação da plenária, vocês já vão receber, então, com o local da plenária de forma presencial. Nós vamos verificar se vai ser no auditório aqui da secretaria ou se a gente vai necessitar reservar um outro espaço, mas a gente vai avisar com antecedência para todo mundo poder se organizar. Vamos lembrar lá no grupo que é presencial, o local, porque a gente agora está tão acostumado com essa questão do link, então a gente vai tomar esse cuidado também para avisar a todos o local da próxima plenária. Ok? Obrigada. Só uma questão para a assessoria, um pedido da secretaria, que vocês organizem junto aos usuários a questão do Vale Transporte, né? Como a gente vinha executando. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a secretaria ela ainda está com uma demanda muito grande de atendimento. Diante disso também, né, gente, os nossos profissionais também acabam adoecendo, né? Tá aí, a gente tem Covid ainda, tem dengue, tem tantas outras coisas. E a gente tem bastante dificuldade com carro, né? Porque, e aí, de novo, a gente sempre acaba priorizando para o atendimento, para não haver prejuízo lá na ponta para o atendimento. Então, se a assessoria conseguir organizar junto à categoria de usuários a questão do Vale Transporte para favorecer aí, né, a participação, a secretaria agradece. E peço a compreensão dos usuários, porque realmente, gente, né, a demanda está alta e a gente está tentando aí se desdobrando para dar conta e pedir essa atenção também do Conselho, tá bom? Obrigada. Pode deixar, Patrícia, já está anotado aqui, a gente vai estar organizando e conversando com os representantes aqui dos usuários, né, a Kátia, a dona Leonir e demais que quiserem participar para a gente organizar isso. Perfeito. Então, concluída a aprovação da resolução, dado o encaminhamento ali quanto à questão do acesso aos usuários, né, com Vale Transporte, nós vamos para o ponto 6, que é o momento das comissões, iniciando com a Comissão de Políticas, com a aprovação do relatório número 04. Todos receberam, então, o relatório de políticas número 4, né? Nesse mês em específico, a gente não teve nenhum encaminhamento para a plenária, né, do relatório. Acredito que todo mundo conseguiu fazer a leitura, né? E não tendo, então, nenhum questionamento, nenhuma dúvida, então a gente pode fazer a aprovação. Esse é o de finanças, tá, amor? Tá. Não há necessidade de fazer a leitura dele? Não. Então, como a Jéssica explicou, não houve nenhum encaminhamento, né? A reunião aconteceu, está descrita aí, a gente recebeu as informações, né? Junto com a convocação. Então, nós colocamos em aprovação o relatório. Todos aprovam? Sem nenhuma manifestação, então ele fica como aprovado. Ok? Ok. Aprovado, então, o relatório número 04 da Comissão de Políticas, e vamos para a Comissão de Finanças, com também o relatório 04. Da mesma forma, a gente não teve encaminhamento para a plenária, né, do relatório de finanças. Todo mundo recebeu, então, não tendo nenhum questionamento, nenhuma dúvida, então a gente também pode colocar em aprovação. Então, em aprovação, relatório da Comissão de Finanças, sem nenhum encaminhamento. Permaneça como está para aprovação. Ok? Nenhuma manifestação, aprovado o relatório número 04 da Comissão de Finanças. Lembrando que a comissão de normas foi cancelada. Em destaque aqui, a assessoria comentou que a comissão de normas não houve a reunião, foi cancelada nesse período anterior à nossa plenária. E aí nós vamos agora para o sétimo ponto, que é o momento da assessoria. A gente acabou não comentando no início, não sei se tem alguma, né? A Jéssica tem aí uma colocação a fazer. Eu acho que todo mundo acompanhou ali, a gente até divulgou a nota que saiu no site da prefeitura, ali no grupo do WhatsApp, né? A gente teve no último dia 28, agora de abril,
a primeira edição da roda de conversa com o CMAS, que aconteceu no CRAS Garcia, né? Foi um dia bem quente lá no CRAS Garcia, mas a gente ficou muito contente, muito feliz que a gente teve bastante participação, tiveram bastante usuários e a comunidade, né? Se mobilizaram para estar participando da primeira roda de conversa. O tema foi, então, controle social, o tema foi escolhido pelo próprio CRAS, né? A gente teve ali, então, um café durante a tarde, a assessoria falou, então, sobre todo o funcionamento do conselho, sobre a representação, como funciona a representação, né? As diversas representatividades ali, a gente contou com a participação de alguns conselheiros, né? Da dona Leonir e também da conselheira Maria Augusta. Elas fizeram, então, várias falas ali, foram bem importantes para a comunidade foi bem participante, né? Eles fizeram trouxeram vários questionamentos, a gente teve alguns representantes ali também de outros conselhos participando, trouxeram, então, um pouquinho da visão dos outros conselhos, né? Que foi ali, no caso, o Conselho de Saúde, e também fizeram sugestões e questionamentos aqui para o CMAS. A gente esclareceu também sobre como funciona, né, os editais aqui para a eleição da sociedade civil no Conselho. Então, a reunião durou, em média, ali umas 2 horas, um pouco a mais, 2 horas e meia, mais ou menos. E, então, a gente repassou ali para vocês no WhatsApp o release, né, da matéria, e com as fotos. E lembrando que agora, no mês de junho, a gente vai ter uma nova roda de conversa, né, vai ser definido, então, com as equipes, ainda vai ser definido primeiramente com a gestão qual será o próximo equipamento que vai estar sediando a próxima roda de conversa do CMAS. E, então, a gente vai deliberar sobre o tema conjuntamente com a equipe, né? O tema tem que ser de interesse do equipamento dos usuários. Daí, mais informações a gente traz para vocês aqui nas próximas reuniões. Patrícia. Eu só queria reforçar, pegar uma ponta aí dessa fala da Jéssica, e reforçar que é um pedido do Conselho, na verdade, está na programação, planejamento, a divulgação, né? E a Jéssica trouxe muito bem, a gente tem feito release, tem provocado a imprensa em relação às pautas do CMAS, mas eu queria reforçar aqui que a CEMUDES está nas redes sociais, gente. E as pautas do Conselho, elas estão lá também, né? Além do release, a gente faz aí a divulgação na rede social da Secretaria. A rede social da Secretaria, ela está para os conselhos municipais também. E ele é um importante canal, não só para dar uma devolutiva para a sociedade do que está sendo feito e ter transparência do processo da política pública, mas ela também é um grande canal de interlocução com os nossos usuários e com os nossos parceiros. Então, eu pediria aí apoio dos conselheiros de assistência para que compartilhem, divulguem, nos ajudem a divulgar a rede social da CEMUDES, porque nós estamos ajudando a divulgar a política de assistência social do município. Pedir, né, para os usuários, aqui representado, para os trabalhadores, que aqui está representado, para as entidades também nos ajudar nesse processo, divulguem, compartilhem, e, por favor, nos dê devolutiva aqui também, né? Eu acredito, assim, a gente tem recebido bastante elogio em relação à rede social da CEMUDES. Ela está bem explicativa, está um visual atrativo, eu não sei, né? E com essa fala, eu provoco vocês aqui também a nos dizer um pouco, né, do que vocês estão percebendo. Isso é importante. A gente nunca não atuava nessa área, a gente não é da área de comunicação, a gente também está penando um pouquinho, nós não temos muita expertise, não somos muito de rede social, mas a gente tem nos provocado a ser mais assertivos possíveis, e pelo que a gente está recebendo de devolutivas, é um espaço bacana. Só que a gente precisa do apoio de todos vocês. Compartilhem todos os dias conosco, nos marquem nos processos também,
né, nos avisem, nos marquem para que a gente também possa aí divulgar as ações que as entidades estão executando, enfim. Gente, a gente trabalha em parceria, nós somos elos, né, de um processo único. Então, pedir aqui também que vocês nos ajudem a divulgar, a compartilhar, tá bom? Obrigada. Perfeito, e realmente está sendo uma escola, né, Patrícia? E o volume de informações é muito legal e de uma forma bem abrangente. A Nívia se manifestou e a dona Leonir primeiro, acho que tinha levantado, né, já a mão, e depois a Nívia. Então, essa roda de conversa lá no CRAS Garcia foi muito importante. Até 2 assistentes sociais que eu conheci me retornaram a ligação pedindo mais, e é que eu penso, pela experiência que eu tive lá, que é muito importante dentro dos CRAS isso, essa roda de conversa, porque muitos usuários não conhecem a lei do SMS. Eles não sabem nem como se portar, como chegar, o que fazer. Então, essas reuniões aí, ó, essa, por exemplo, que foi a primeira, foi bem maravilhosa, foi muito comunicativa, foi bem explicativo, e muita gente que estava lá não sabia de nada. Vieram agradecer, eu que uma formiguinha lá no meio, vieram agradecer, pedindo mais, se eu tivesse condições de levar isso em reunião, pedindo mais e mais. Então, é muita gente desinformada. É aí onde que entra o lado, como eu represento os usuários, eu pediria mais. E sempre que eu puder, vou estar presente, porque é muito significativo isso e é valorizador em todos os sentidos. Para mim, que estou ajudando alguém, levando uma informação, pode ser que para mim seja tão pequenininha, mas para outros que estão lá, não entende, não sabe, é muito valioso. Depois eu quero retornar no final ali sobre a alfabetização, que me surgiu aqui umas ideias, quero levar ao conhecimento, tanto que eu tenho uma pessoa aqui do lado, uma vizinha, que totalmente dependente disso. É só agradecimento. Perfeito, dona Leonir. E assim, esse papel que a senhora está executando, a representatividade da senhora enquanto usuário, e poder estar junto com o conselho, levando a informação, compartilhando aquilo que a senhora também está absorvendo aqui dentro, aquilo que a senhora já traz aqui dentro conosco, que a gente também acaba absorvendo da senhora, e essa é a riqueza da representatividade e da participação. Então, acho que para a assessoria, para nós, enquanto colegas aqui, conselheiros, né, governo, não governo, acho que é um orgulho ver esse processo acontecendo, né? Eu me sinto muito lisonjeada com isso e quero agradecer e dizer que o presente é para mim. Eu gosto disso e vou continuar. E ainda digo mais, eu vou me candidatar a conselheira estadual. Eu quero isso daí. Perfeito, isso aí. Vamos apoiar, dona Leonir. Para vocês terem ideia, gente, Blumenau, o nosso CMS aqui, CEMUDES, é parabenizador. Por quê? Eu estive em outras cidades aí, rapidamente, cidades mais humildes. Uma, por exemplo, Lages. Eu sei que tem leis que são municipais. Lages, eles não têm noção, eles não sabem de nada. O municipal lá, o governo municipal, eles não fornecem nada de benefício, sendo que Lages é uma cidade de bastante pobreza. Ali é onde está centrado o conselho, tem que estar ali. Assistentes sociais que não levam informação, assistentes sociais que não se integram para chamar um usuário, para levar o conhecimento. Então, tem assim, inúmeras cidadezinhas que falta o conhecimento e levar a população mais carente que tem. Nós aqui somos privilegiados,
Primeiro que começa com o nosso município, que ele é rico em informação, ele é rico em levar o conhecimento para nós, todas as áreas. Eu gosto de participar, estou sempre dentro, quando não tiver, porque realmente não deu, então, mas eu gosto disso, eu gosto de aprender, eu gosto de levar, eu gosto de ajudar. Depois nós vamos falar sobre a alfabetização ali, que é muito importante. Perfeito, dona Leonir, obrigada mesmo. Nívia. Eu tentei achar aqui, Patrícia, não sei, não consegui. Então, quem sabe a assessoria manda o link lá no grupo para facilitar o acesso. E aí a gente divulgando o link já fica mais fácil. A Jéssica já se organizou aqui, disse que já vai mandar o link. Ah, legal. Não está já na mão, ok? Perfeito, Nívia. Vamos aumentar essa rede, né? Vamos expandir ainda mais a informação, né, dona Leonir? Bem, vamos então agora... Momento assessoria fechou? Então vamos para a palavra. Eu tenho mais uma coisinha. Essa parte das redes sociais, a gente fez uma apresentação de PowerPoint no mês passado, e lá tem todos os links e como acessar a página do Face e do Instagram da CEMUDES. Então, foi relembrado agora que lá nos slides, se a gente for pegar, nas convocações, os slides foram, né? Uhum. Lá também tem as informações, mas mesmo assim a Jéssica está encaminhando, ok? Muito bem, vamos para a palavra livre. E aí, dona Leonir. Então, como palavra livre, eu pego aqui o assunto da alfabetização. Como eu já disse ali que eu gosto de ajudar e não meço esforço por isso, eu tenho uma vizinha aqui que ela é totalmente analfabeta. Ela tem o celularzinho dela para ouvir quando chama. E ela corre aqui em casa para me ler as mensagens para ela, porque ela não lê e não escreve. Então, o que eu digo? Eu tive um pai que foi analfabeto. E ele, quando surgiu essas aulinhas aí, ele foi, porque o sonho dele era pelo menos saber fazer o nome dele. E quando ele conseguiu isso, mas ele se dedicou através de cartilhas do alfabeto, porque eles são como uma criança do primeiro ano. Tem que ter uma pessoa disponível para ensinar o alfabeto, como escrever, e aí por diante. Aí eu faço... Então, eu me sinto assim, tipo, meu Deus, como que é a vida de uma pessoa que não lê, que não escreve, ela fica... Eu não sei descrever isso. Então, o que eu digo assim, ó, é valorioso, é vantajoso voltar a essa rotina aí das cartilhas para ensinamento deles, porque eles são que nem criança. Eles vão ter que aprender do início, embora já com tanta idade. Mas a alegria que eles têm... Outro dia, minha vizinha disse, que pena que não tem dentro dos CRAS uma aula, que seja uma vez por semana, para a gente ir lá, ter alguém disponível para ensinar a gente. Eu até me dispus, vem aqui em casa, eu te ensino. Mas sabe como que funcionam as coisas? É dentro da comunidade. E eu sugeri o seguinte, se é que já não é isso que vai ser feito, dentro de cada CRAS, chamar os alfabetos, quem tiver interesse, mas aí tem que dispor de cartilhazinha, cadernos, aquelas cadernos de escrita, de letra, sabe? Para incentivar mais. São pessoas ainda jovens, na área de 60, essa minha vizinha, ela tem 50 anos, e é jovem. Eu já estou caminhando muito além. É jovem, eu me sinto jovem. Tem que aprender. É gratificante para eles. O que eu puder fazer, eu vou fazer em cima disso e eu deixo a minha sugestão nisso daí. Temos que providenciar cartilhas, que eles são que nem criança, para primeiro ano. A, B, C, A, E, I, O, U, e aí vai. Para nós é estranho, né? Mas para eles não. Então, eu estou disponível para estar aí, se precisarem, mas a minha sugestão ainda friso bem ali.
O que vai funcionar isso é dentro de cada classe. Chamar os analfabetos, temos que usar outra linguagem, porque eu acho que isso daí deixa eles constrangidos, e aí vai. Minha sugestão seria essa. Se é que já não está implantada, né? Dona Leonir, eu acho que é bem relevante o que a senhora colocou, e esse espaço que a gente vai estar criando agora, né, que a gente criou, na verdade, hoje, para a gente dar início, vai ser um espaço justamente disso, de debate, né? E quando a senhora cita dos CRAS, que a senhora levanta que o público tem que vir de lá, como a Vanessa falou, a gente já tem um olhar e um levantamento já de que público é esse, aonde está, e como que a gente vai incorporar, junto com a educação, as possibilidades de trazer para esse público, né, um público mais adulto, idoso, para a aprendizagem, né? Então, eu acho que são questões bem valorosas e que a gente vai estar discutindo isso nas comissões. A Patrícia acho que vai estar complementando, né, Patrícia? Com relação à dona Leonir? Não? Depois? Tá. Então, assim, dona Leonir, acho que isso, né, fica aqui registrado, e assim que a gente já iniciar, eu acho que essa conversação a gente vai estar dando continuidade, ok? Pode ser? Com certeza, e também tem o lado de que tem assistentes sociais que ela não se importa com isso. Eu penso que ela está no lugar errado, porque de uma vez uma assistente social, ela tem que se colocar no lugar de quem está ali precisando. Ela tem que ser humilde, ela tem que dar as informações que a pessoa precisa. E tem muitas delas que eu já presenciei que não estão nem aí. Tudo bem, de repente precisa de uma orientação também dentro dos CRAS com as assistentes sociais, porque são poucas que são maleáveis aos problemas, a dar a informação correta para o usuário que chega lá, sabe? Por isso, dona Leonir, que aqui a gente vai fazer esse movimento da política de assistência, articulando com a educação, para a gente possibilitar que esses profissionais que atendam lá no CRAS, identificando a demanda, tenham para onde encaminhar, né? Porque Sim. Quando a gente fala de educação, quando a gente fala de alfabetização, isso é uma responsabilidade de educação. Claro que a gente tem que caminhar junto ali no levantamento de demanda e oportunidades. Então, é isso tudo que a gente vai discutir. Bem importante que a senhora dispôs, né? E a gente vai dar continuidade, então, nesses espaços junto com a Comissão de Políticas. Podemos passar a palavra à Patrícia? Patrícia? Eu só vou, dona Leonir, contribuir com a senhora, porque a senhora trouxe uma fala que é bem importante, a gente tem que observar, esclarecer aqui e para o conselho entender. A assistência social, ela lida com as vulnerabilidades das famílias, mas isso não quer dizer que as vulnerabilidades que a família está passando é propriamente algo que a política de assistência social pode resolver. Tem coisas que não é dela. A gente levantou, e eu levantei porque eu sei que dá preocupação, e aí, dona Leonir, eu quero dizer isso para a senhora, as equipes, as profissionais. O que eu falei, eu escutei das assistentes sociais, dos psicólogos que trabalham nas equipes de CRAS, de CREAS, de alta complexidade, de abrigo, da equipe lá da GIS, lá da inclusão produtiva. Eu escuto direto essa demanda. É uma preocupação, sim, das técnicas, dos técnicos, mas é política de educação, gente, não é nossa. Nós não somos responsáveis, nós estamos apontando essa demanda das famílias, mas nós não conseguimos, por mais que a gente queira, a gente não consegue resolver o problema do usuário nesse quesito. Por isso que eu disse que a gente precisa, enquanto Conselho de Assistência, chamar a política da educação para conversar, porque a gente está vendo o sofrimento do nosso usuário, a gente está vendo a vulnerabilidade do nosso usuário. Nós nos colocamos à disposição, inclusive, essa fala que a senhora trouxe de ter no espaço de CRAS, sempre que possível, nós também queremos que
a gente coloca o nosso equipamento à disposição, assim como os outros equipamentos do território. Se a gente não tem espaço no CRAS, a gente ajuda a achar um espaço no território, porque o que a gente quer é que essa ação seja executada assim perto de casa, para que a pessoa consiga participar. Ela precisa participar. Ela já tem uma dinâmica de vida que não encaixa horários. E a gente precisa oportunizar o mais perto de casa possível. Então, nós vamos estar junto nesse caminho, tá? A educação é parceira, gente. Não é porque a gente está levantando uma demanda aqui que a gente está dizendo que a educação está errada, que ela precisa mudar, não. É que as realidades que a gente vive são diferentes. E a educação, assim como a assistência, ela também tem os seus engessamentos, ela segue um protocolo, ela segue a lei dela. E ela também esbarra em algumas coisas, por isso a gente tem que escutar a Secretaria de Educação do Estado, do município, para que a gente possa achar um caminho, né? É isso que o Conselho faz, isso que o controle social faz. A gente busca caminhos em conjuntos para achar e dar mais oportunidade para os nossos usuários, né? Esse eu acho que é uma questão. E eu vou pedir perdão, gente, eu não pedi a palavra, eu esqueci de pedir palavra livre, mas eu queria quebrar um pouquinho nisso o protocolo, porque é uma informação extremamente importante para o Conselho de Assistência. Nós tivemos um evento de chuvas na semana passada, e esse evento de chuvas trouxe uma repercussão, a gente chegou em estado de alerta, a gente chegou em estado de enchente, né? O Márcio, que é da Defesa Civil, está aqui, a Maria Augusta, que atuou muito próximo junto. Nós tivemos abertura de abrigo municipal na semana passada, na quarta-feira, se eu não me engano, né, Márcio e Maria Augusta, 7h da noite da quarta-feira passada, nós abrimos o abrigo municipal, sem usuários naquele momento, mas nós tínhamos uma previsão de encher o rio e extrapolar, acho que nós chegamos a quase 17 ruas comprometidas no município com alagamento. E acho que lá pelas 8h da noite, a partir das 8h da noite, a gente teve, sim, uma família que buscou, na madrugada, mais uma família. A primeira família com 2 pessoas, a segunda, acho que veio uma pessoa sozinha. No outro dia, a gente teve busca de mais uma família, se eu não me engano, por 2 pessoas, uma família de 2 pessoas. E logo no dia seguinte, na quinta-feira, a gente já começou baixando o rio, voltando à normalidade, mas por conta das casas ainda estarem úmidas, né? E assim, gente, vocês não imaginam o trabalho sincronizado da Defesa Civil com a assistência social, né? E o Márcio foi bem parceiro, que ele acompanhou isso muito de perto. A Defesa Civil acompanhando a casa das pessoas, o procedimento do abrigo que estava com a assistência social. Na sexta-feira, no final do dia, com as famílias em segurança, a gente fechou o abrigo municipal. O abrigo é o E9, aquele da Igreja Evangélica Livre, lá perto do Muquifo, na Itopava Norte, né? Que é o primeiro abrigo municipal sempre abrir, porque aquela região é a primeira atingida e aí facilita para as pessoas. Então, só deixar registrado aqui no Conselho esse evento, que, graças a Deus, foi pequeno e rápido, né? Que não tomou grandes proporções. Mas, dentro da proporção que ele tomou no município, rapidamente as políticas públicas se
atuaram conforme os protocolos da Defesa Civil do plano de contingência do município, tá? Só para deixar isso esclarecido, que é importante. Ótimo, Patrícia. Acho que é uma fala, é um registro bem importante mesmo, quando falaste, né? E por mais que não tenha atingido um número maior de famílias, poderia ter, né? Então, mais uma vez, o município articulado, organizado, né? E sempre de prontidão para quando acontece alguma calamidade, alguma catástrofe, né? Perfeito, obrigada, né? Gente, eu acho que não temos mais ninguém inscritos, né? Nós estamos em 10 horas e 16 minutos, quase chegando no nosso limite. Gostaria de agradecer a todos e todas pela participação de hoje. Nos encontramos, então, no mês que vem e nos encontramos de forma presencial. Então, vai ser, né, gente? Vai ser um momento bem importante e que todos nós possamos estar juntos, ok? Então, ó, tchau, tchau. Um bom restinho de semana e um final de semana maravilhoso também. Dona Kátia levantou a mão aí, Dona Kátia. É assim, né? Eu só gostaria de uma pergunta. Como eu sou a suplente do seu José, eu poderia também participar das reuniões presenciais? É que eu gostei bastante, sabe? É muito interessante. Tem vários assuntos que podemos discutir também. E pessoalmente, presencial, eu acho que é muito melhor do que via videochamada, né? E eu gostaria de saber se eu poderia participar, se eu tiver interesse. Sim, Dona Kátia, sim, com certeza, né? É importante, também o suplente tá aqui junto, participando, e a assessoria vai entrar em contato com a senhora, tá? A assessoria entra em contato com a senhora, conversa, né? Combinam, explica tudo direitinho. Pode ser? Perfeito, ótimo. Ok, então, gente, agora sim, né? Encerrando. Obrigada por todos estarem aqui. Até o nosso próximo encontro presencial. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Bom restinho de semana. Tchau, tchau.